Glória a Jesus, louvado seja Deus, já sem demora, passando aqui para poder compartilhar com você algo simples, mais uma atitude fundamental que nós temos compartilhado nesta semana com a vida dos amados, para que nós possamos estar caminhando com convicção e com segurança, para que nós possamos estar sendo abençoados pelo nosso Deus. Louvado seja Deus, nós temos compartilhado uma atitude que nós consideramos fundamental, porque nós praticamos isso, e para isso nós temos lido o livro do profeta Daniel, quando está escrito no capítulo 2 de Daniel, louvado seja Deus, uma palavra belíssima, uma palavra abençoadora, em que diz a Bíblia que o servo de Deus Daniel, no capítulo 2 de Daniel, versículo de número 14, glória a Jesus, louvado seja Deus, diz que Daniel, 2,14 de Daniel, diz que Daniel falou avisada e prudentemente ao Arioque, chefe da guarda do rei, que tinham saído para executar a matança dos sábios de Babilônia. E Daniel disse ao Arioque, encarregado do rei, e perguntou: por que é tão severo o mandado do rei? E então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel foi pedir ao Arioque que o introduzisse na presença do rei Nabucodonosor, e pediu-lhe ao rei Nabucodonosor que lhe designasse um tempo para que ele, Daniel, interpretasse o sonho, revelasse o sonho e revelasse a interpretação para Nabucodonosor. E então diz no verso de número 17 que Daniel voltou para a sua casa e fez saber tudo o que estava acontecendo ao Ananias, ao Misael e ao Azarias, os seus companheiros. Louvado seja Deus. Aqui nós precisamos entender o que nós extraímos neste período, nesta semana. Uma atitude, aliás, na verdade, uma atitude composta por duas ações. Uma atitude composta por duas atividades. Uma atitude, um entendimento real e prático aqui pelo profeta Daniel, ali em meio àquele governo completamente corrupto em todos os sentidos. Porém, ali Daniel estava porque havia sido levado escravizado pelo sistema. Ele não tinha ali a opção de sair. E ocorre que aqueles homens que se diziam sábios ali haviam se deparado com a tão indesejada impossibilidade humana, científica e da sabedoria humana. E isso havia provocado ira diante do rei Nabucodonosor, e Nabucodonosor baixou um decreto governamental pelo qual todos os sábios da Babilônia deveriam ser mortos. Já pensou? Você vai ter que ser degolado sem ter nada a ver com a burrada dos que se dizem sábios da sua nação, daqueles que se dizem conhecedores de alguma coisa na sua nação e estão governamentalmente agindo de maneira estúpida até, como é o caso do próprio rei ali, do próprio governo corrupto ali. E aqui Daniel se deparava com uma situação de total descontrole. Era um decreto, era lei, agora cumpra-se, e estava ali o comandante da guarda para fazer cumprir o decreto daquele governo. Louvado seja Deus. Estava descontrolado, estava desequilibrado. Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias, que eram inocentes no negócio, mas que aqui estavam sendo vítima, juntamente com todos os sábios da Babilônia, agora iriam morrer, porque tinha um decreto de um governo que não respeitava a Deus, hoje a Jesus, ao Evangelho. E o que fazer é igual dirigir a um veículo, é igual pilotar ou fazer parte de um veículo. O que fazer? Primeira coisa,
paralisar a ação. E foi o que Daniel fez. Parou a ação quando se dirigiu ao comandante-geral do rei e lhe pediu para explicar. Ele estava ali parando a situação. Continuou parando a situação quando foi levado por Arioque até a presença do rei Nabucodonosor e também pediu ao rei um tempo designado para que ele revelasse o que o rei havia sonhado, porque o rei não lembrava, e o que significava. Aqui também ele havia parado a situação que estava em descontrole. E na sequência, no verso 17, ele vai trabalhar na solução pela palavra do Senhor. Por isso, nosso assunto, trabalhar na solução pela palavra do Senhor. Qual é o tema que nós temos falado, o assunto total nesta semana? Atitude que tem que ser tomada por cada homem, por cada mulher, por cada pessoa, em toda e qualquer área da sua vida que estiver descontrolada, desequilibrada, seja na saúde, seja na vida profissional, sentimental, familiar, seja na vida política, na vida, onde quer que seja, na vida pública, os que estão na vida pública, se está descontrolado, quem é gestor, por exemplo, na vida pública sabe disso, primeiro para a situação, depois trabalha, mas no nosso caso, trabalha na solução pela palavra. Foi o que Daniel fez e conseguiu, com a sua atitude correta que agradou ao Senhor, conseguiu mudar o destino dele, dos seus amigos e de todos aqueles, mesmo sendo homens ímpios, da morte, fechou a sepultura de todos eles, mudou o seu destino de morte para a vida. E no caso de Daniel, do Ananias, Misael e o Azarias, eles ainda foram honrados e foram muitíssimo abençoados. Que você possa então estar tomando a decisão sábia, que agrada a Deus, que é aprender na prática diária a parar a situação e, em seguida, trabalhar na solução pela palavra, porque todas as coisas foram feitas pela palavra. Que Deus te abençoe grandemente, é a nossa oração nesta semana, nesta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fica na paz. Glorificado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta semana, querido, amado e amada, nós temos aqui compartilhado um algo, louvado seja Deus, com a igreja do Senhor, com aqueles que o Senhor tem colocado, não é, para servir conosco, para trabalhar conosco, para engrandecer o nome do nosso Deus conosco. E nós temos falado de uma atitude, louvado seja Deus, necessária na vida de cada homem e de cada mulher. Nós temos lido Daniel, louvado seja Deus, capítulo 2, mais especificamente do versículo de número 14 até o verso 17, glória a Deus, em que Daniel tomou ali uma atitude muito importante, aliás, fundamental, eu diria, que foi ele decidir em meio à adversidade que havia fugido ao controle humano em todos os sentidos, porque havia ali um decreto governamental de morte em desfavor dele, dos seus amigos e de todos os sábios da Babilônia, provocado pela atitude ímpia dos homens que se dizem sábios, que ali também havia naquele governo corrupto e que havia vitimado também os servos de Deus de maneira inocente. E Daniel, em meio àquela adversidade, aquele descontrole, aquele desequilíbrio total, ele resolveu e tomou a decisão de agir de uma maneira que agradasse a Deus. E o que ele fez? Ele resolveu agir como? Parar a situação e trabalhar na solução, mas pela palavra. Parar a situação e trabalhar na solução pela palavra. Quero te garantir, querido, que não há governo que dê jeito quando a sua ação
não está sendo trabalhada a solução pela palavra. Não tem governo, não tem ciência, não tem estratégia humana que dê jeito quando não se faz a coisa correta. E todas as vezes que se depara com impossibilidades humanas de descontrole, em que se põe, inclusive no caso aqui do Daniel, do Ananias, do Misael e do Azarias, que estão ali. Aliás, eu lhe convido para ler o capítulo 2 de Daniel, para ler a Bíblia, para refletir, porque está escrito, aleluia, e você lê sem resistência, é uma bela história. A atitude do Daniel que mudou o destino dele, dos seus amigos e de toda aquela classe ali do reinado da Babilônia, foi a atitude de parar a situação e trabalhar na solução pela palavra. Por que isso? Porque nada dá jeito quando foge da impossibilidade humana. Somente a palavra do Evangelho muda uma situação quando ela foge do controle humano, do poder da ciência, do dinheiro, da política, é que então sua palavra funciona. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos lhe dizer que é necessário uma coisa. Enquanto você não tiver certeza de salvação, que aliás é a nossa primeira aula da Escola Bíblica, do Discipulado, para quem está chegando, é a certeza de salvação. E a certeza de salvação é algo tremendo, porque ela tem verdades. Ela tem verdades que são absolutas, verdades que não adianta o argumento humano, porque não vai haver possibilidade. Primeira verdade, quando você tem certeza de salvação, para você ver se tem salvação, para você saber no seu coração, e não há possibilidade de mentira, porque Deus é fiel, Ele esquadrinha o seu e o meu coração. Deus não aceita barganha, Deus não se deixa barganhar, aleluia, porque Ele esquadrinha a mente e o coração. Então é preciso que você seja verdadeiro e verdadeira na sua atitude. Então, para que você saiba se você está bem com o Senhor Deus, é preciso você saber se você já aceitou a Ele, já chamou a Jesus para morar no seu coração, para morar na sua vida, sem mistura religiosa, ideológica ou qualquer outra. Esse é o primeiro passo. E quando isso acontece, então você tem algumas verdades. A primeira verdade que fica testificada no seu coração é que ainda aqui na terra você já sabe que começou a vida eterna, que começou a salvação. A sua vida eterna, a vida eterna do homem salvo, ela não começa só depois da sepultura. Não tem uma segunda chance depois que desliga daqui. Não existe. É utopia, são entendimentos humanos, não procedem. Você precisa decidir agora. E então, quando for a sepultura, você dorme e só ressuscita para julgamento. Não tem possibilidade depois que parte daqui. Então, a primeira coisa que se precisa ter, para se saber se há certeza de salvação, é a verdade sobre a vida eterna. Você precisa, o Daniel tinha isso, o Ananias, o Misael e o Azarias tinham essa certeza de que, apesar de na época não ser salvação o nome, mas de que eles tinham verdadeira intimidade com o Senhor. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, verso 11 ao 13, que o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus no seu coração, na sua vida, não tem a vida eterna. E estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 5, do 11 ao 13. É preciso que tenhamos essa convicção para saber se nós conseguiremos êxito na hora de aprender a praticar ações tais como a desta semana. Aprender a parar a situação e trabalhar na solução pela palavra. Não que necessariamente apenas os crentes no Evangelho tenham esse privilégio, pois é verdade que cada homem e cada mulher que clamar terá. A segunda verdade que acontece quando alguém tem certeza de salvação é da filiação de Deus. Escute,
todo mundo não é filho de Deus. O mundo não é filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para quê? Para que todo aquele que nele acredite não pereça, mas tenha a vida eterna. De forma que Deus não tem filhos humanos, naturais, genéticos, biológicos. Os filhos de Deus são por adoção. E só se é adotado quando se levanta a mão de Jesus, vem morar na minha vida, porque eu te aceito como único e suficiente Salvador. Quando essa confissão é feita diante dos homens com a boca, então agora você passa a ter convicção no seu coração pelo Espírito do Senhor de que você agora foi adotado e adotada como filho de Deus. João capítulo 1, verso 12, diz a Bíblia que, mas a todos quanto o receberam, a Jesus, não é? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que acreditam no seu nome, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a primeira verdade que você tem quando está salvo é que tem uma vida eterna que já começou aqui, uma vida que vai seguir pós-túmulo. Segunda verdade é que você consegue convicção e confirmação do Espírito Santo de que agora verdadeiramente você é filho de Deus, porque você aceitou a Jesus no seu coração para morar em você e Ele agora lhe deu esse poder de ser feito filho de Deus, lhe deu esse direito registrado no cartório espiritual do céu. A terceira verdade, quando se está com certeza de salvação, é do perdão dos pecados. Todos pecaram e foram, portanto, destituídos da glória de Deus. Não tem homem bom. Todo homem pecou, até pela sua concepção, já foi concebido num ato de sexualidade, num ato de cruzamento entre um macho e uma fêmea, porque é assim e não muda. O que passa disso não procede. Houve um relacionamento conjugal, que não tem nada de errado, mas consiste também em um tipo de falta de santidade, de pecado. E quantas vezes a gente se atrapalha, mas o que a gente tem? O privilégio de ter o perdão dos pecados. A Bíblia vai dizer na primeira carta de João, capítulo 1, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar a vida de toda injustiça. Ou seja, tudo o que passou foi lançado no mar do esquecimento e não volta mais. Então, essa verdade, a terceira verdade, quando alguém está salvo, você precisa ter no seu coração. Daniel, Ananias, Misael e Azarias sabiam que se partisse dali, eles estavam com Deus, com Jeová. Hoje é com Jesus, o Espírito Santo que está aqui comigo, está também com você. A quarta verdade, louvado seja Deus, que você tem o privilégio de carregar com você quando você está salvo, é que vive de fatos e não de sentimentos. Na religiosidade, nós temos uma tendência a viver sentindo, pensando, e quando você aceita Jesus, você vive de fatos. Está escrito, aleluia. Não está escrito, não procede. Está escrito, eu obedeço. Não está escrito, não procede. O culto que estão me mandando fazer está escrito, eu faço. Não está escrito, eu não faço. Aleluia. Eu preciso entender. A Bíblia nos orienta. A Bíblia está escrito que, louvado seja Deus, nós precisamos viver de fatos. São fatos. Quando eu falo para você, eu falo de fatos. Quando Daniel resolveu ali tomar uma atitude, não foi de mentira, não foi uma esperança, uma mera esperança. Ele resolveu agir e verdadeiramente parar a situação e depois trabalhar na solução pela palavra. E então ele mudou o destino dos seus amigos e daqueles que ali faziam parte daquela mesma classe, da qual ele era, que eram os sábios da Babilônia. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 6, diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, pela fé. Aleluia. Assim andai nele. É pela fé que a gente decide, a gente abre a boca, recebe e começa uma nova vida.
A quinta verdade que você aprende é o testemunho do Espírito Santo. Passa a ter no seu coração o verdadeiro testemunho de que você agora está em paz, você agora está filho de Deus, você agora tem a cédula da sua dívida de pecados, não importa quantos, rasgada, perdoada. Agora você tem essa sensação e o Espírito do Senhor testifica no seu coração. 1 João ainda, na carta do apóstolo Paulo, primeira carta de João, capítulo 4, 13. O apóstolo João ele diz assim: nisto nós conhecemos que permanecemos nele, aleluia. E ele permanece em nós, em que nos deu do seu Espírito, é ele que dá. Por isso que homens tão sábios, tão conhecedores, tão ricos, tão poderosos, ainda caminham na religiosidade, na idolatria, no satanismo, nas religiões do mundo, aleluia, que são muito belas, mas que não procedem porque não levam o homem para a vida após o túmulo ser transformada. E nem muito menos aqui. Romanos 8,15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, aleluia, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia, é isso que acontece quando você tem certeza de salvação. Daniel, para tomar a atitude de parar a situação e posteriormente trabalhar na solução pela palavra, ele precisava de convicção do seu relacionamento íntimo com Deus. Sexta verdade que você consegue no coração quando tem certeza de salvação é da vida transformada. Você verdadeiramente tem não uma religião agora, mas uma forma de vida diferente, uma forma de vida que jamais houve, uma forma de vida que ultrapassa qualquer entendimento, uma forma de vida baseada em um manual chamado Evangelho de Jesus. E isso é o que é tremendo, isso é o que é belo, porque agora você tem essa vida que antes não prestava, ninguém valorizava, agora transformada. O último ponto a ser ensinado a fim de nós darmos aqui um entendimento a você, mais segurança a você, é essa certeza, aleluia, de que você tem a vida transformada. E então você vai conseguir experimentar uma vida verdadeiramente mudada, porque você está vivendo de maneira diferente. 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Você passa a ter um desejo pela coisa de Deus, pela palavra, pela mudança de fato na sua vida. Ter um crescente anseio de conhecer a Deus e a sua palavra, louvado seja Deus, é isso que acontece na novidade de vida. Então, para que você possa tomar aquela atitude de aprender a partir de agora a parar a situação e trabalhar na solução pela palavra, você precisa, em nome do Senhor Jesus, ter certeza de salvação, certeza de que o seu relacionamento está verdadeiramente alinhado com o nosso eterno e bondoso Deus. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesta oportunidade, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.